Olá, meu nome é Gabriel Soares de Oliveira e eu sou do grupo 1 do trabalho aplicado de Geometria Analítica e Álgebra Linear. E o tema do nosso grupo é produtos vetoriais na engenharia. E dentro desses produtos a gente tem a grandeza, que pode ser uma grandeza, uma força vetorial, pode ser um torque ou pode ser uma velocidade. E dentro delas eu vou falar um pouco sobre os elevadores, né? Que para um engenheiro fazer um elevador, ele tem que levar em consideração muitos cálculos vetoriais, porque como todo mundo já andou de elevador sabe, sempre tem aquele receio de se o elevador vai aguentar, se aquela pessoa, se o elevador não vai cair, se o elevador não vai arrebentar aquela corda que puxa o elevador para cima e distende para o elevador para baixo. São muitos cálculos envolvidos dentro deles e podemos relacionar até com uma balança, porque uma balança, para ela ser medida, a pessoa sobe em cima dela e faz uma força com o vetor para baixo sobre a balança e uma normal aplicada em direção contrária a essa força, né? Em direção contrária a essa força, e assim ela consegue medir mais ou menos o peso dessa pessoa. Dentro do elevador é razoavelmente igual a essa balança. Quando uma pessoa entra dentro do elevador, essa pessoa vai fazer uma força com o vetor para baixo e será feita uma normal de força para cima dentro do elevador. Só que a diferença que a gente tem da balança são a variação da velocidade também dentro do elevador. Então a gente vai ter uma força resultante para cima quando o elevador está subindo e uma força resultante para baixo, né? Que isso pode sim variar o peso da pessoa, porque pode variar também a normal dessa pessoa. Então a normal dentro do elevador vai ser um pouco diferente do peso real da pessoa. E isso tem que ser levado muito em consideração por engenheiros, porque a gente pode evitar bastante acidentes, né, quando é feito cálculos exatos, né, em relação ao peso que será aplicado dentro desse elevador. Então o engenheiro tem que ter muita noção de cálculos vetoriais para não ter problemas com esse elevador quando ele for feito. Então, sempre que um elevador é feito, tem muitos cálculos vetoriais de força, de velocidade, de peso, de tração até da corda. Então aquela corda que está puxando o elevador e distendendo para o elevador descer, ela tem muitos cálculos envolvidos com ela. Olá, meu nome é Davi, sou estudante de Engenharia Mecânica da PUC Minas e hoje eu vou falar sobre os produtos vetoriais. A partir dos meus estudos, pude concluir que em todas as engenharias os produtos vetoriais são de fundamental importância para a construção, por exemplo, de edifícios, onde a engenharia civil entra, que foi a partir da engenharia civil que eu pude concluir os meus estudos. Eu vou explicar um pouco mais sobre os produtos vetoriais a partir dessa estrutura, que é um pilar, essa viga e o teto. Agora, onde entram os vetores nisso? Vou explicar. Para a construção de um edifício, precisa dos cálculos estruturais dele. Por exemplo, precisamos saber sobre o cálculo estrutural de uma caixa d'água, até mesmo dos moradores de cada apartamento, com seus móveis, com suas mobílias. Por exemplo, a cobertura, que engloba muito mais espaço, engloba coisas como piscina, churrasqueira, até isso tem que ser estudado para a construção de um edifício. Então, para a sustentação disso tudo, entra o pilar, o teto e a viga. E é onde entra os produtos vetoriais. Nesse pilar, ele está exercendo uma força para cima, enquanto a viga e o teto estão exercendo forças para baixo. Oi, tudo bem? Meu nome é Gabriel Kendi, eu sou estudante do curso de Engenharia Mecânica da PUC Minas, Unidade Coração Eucarístico. Hoje eu estou aqui para apresentar o trabalho aplicado de Gaal, e o tema escolhido pelo nosso grupo foi produto vetorial na engenharia. Agora eu vou começar dando uma introduçãozinha, sobre o que é o produto vetorial na geometria analítica, que é a nossa disciplina. Então vamos lá. O produto vetorial na nossa disciplina ele é o quê? Ele é um vetor que é simultaneamente ortogonal a outros dois vetores,
Em termos de coordenadas, e coordenadas são muito importantes, né, na nossa disciplina de Gaal, ele é o quê? Ele é o determinante entre a base canônica. Base canônica na matemática, a base canônica de um espaço, né, espaço vetorial, ela é o quê? É a base mais primitiva, a base geradora daquela estrutura. Então, o produto vetorial, né, no sentido de coordenadas, ele é o quê? O determinante entre essa base canônica, essa base primitiva, e esses outros dois vetores, né? E esse determinante ele é chamado de determinante simbólico. Então, só para a gente entender, né, um pouquinho sobre, né, de onde vem essa ideia de produto vetorial dentro da nossa disciplina de Gaal. Agora, eu vou falar mais um pouquinho sobre o produto vetorial em si, né, as aplicações dele e principalmente na engenharia. O produto vetorial, a gente encontra ele muito fácil no nosso dia a dia. Tanto crianças quanto idosos, a gente não o produto vetorial em si, né, mas aplicações dele. Por exemplo, quando a gente vai abrir uma porta, ao a gente abrir uma porta, está totalmente acontecendo um produto vetorial ali, porque mais para frente eu vou aprofundar nisso, mas é porque quando a gente abre uma torque, está resultando num torque. E torque ele é calculado através do produto vetorial, né, entre as forças, entre os vetores que estão sendo aplicados num corpo, num objeto, num movimento no geral, né? Então a gente pode perceber que produto vetorial ele é muito aplicado tanto no cotidiano, mas o que eu quero deixar mais em evidência aqui é na engenharia, né, que é o tema, o tópico do nosso trabalho. Então, eu vou começar, né, falando sobre uma aplicação, né, que a gente pode encontrar o torque, encontrar o produto vetorial fortemente, e eu escolhi a engenharia mecânica, que é uma área que eu gosto muito, né, e é o meu curso. Então, vamos lá. Na engenharia mecânica, um exemplo, né, de onde a gente pode encontrar torque, encontrar produto vetorial, são nos carros, que é uma área que eu quero seguir, que é a área que eu gosto. Então eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como que a gente encontra torque, né, na engenharia mecânica. Primeiro, eu vou falar sobre o que é torque. Torque é uma medida de força que pode ser causada, né, por pessoas, por várias coisas, mas no geral, torque é uma medida de força que vai fazer com que um objeto, um corpo, gire ao redor de um eixo. Então é importante, né, deixar claro esse girar ao redor de um eixo. É muito importante isso, é o essencial, né? É o que faz com que exista torque, né? Então, assim como a força, né, é o que faz com que um objeto se acelere na cinemática linear na física, o torque é o que vai fazer com que um objeto, né, adquira aceleração angular. E essa aceleração angular é pelo fato de ele girar, certo? Então, o que é torque, né? Torque é uma grandeza vetorial. Então, a gente pode calcular o valor do torque, né, o valor dessa força torque, através do produto vetorial. Então, a gente calcula o produto vetorial entre o braço, né, da alavanca, por exemplo, né? Isso é só um exemplo, entre o braço da alavanca e essa força. E a gente pode chamar essa força de F. Então, quando um torque produz uma rotação no sentido anti-horário, seu sinal vai ser positivo. E quando a rotação for produzida no sinal negativo, é quando ela é no sentido horário, certo? Então, o vetor torque ele vai ser sempre perpendicular ao plano formado pelos vetores R e F, que são os vetores braço de alavanca, que eu usei como exemplo, e os vetores força, F. Então, o vetor torque ele é sempre perpendicular ao plano, que vai ser formado pelos vetores R e F, como exemplo aqui que eu estou dando. Então, sempre que uma força for aplicada a alguma distância do eixo de rotação de um corpo, esse corpo estará sujeito à rotação. Então, se esse corpo não vai estar rotacionando, ou se ele rotacionar com uma velocidade angular constante, ele vai se encontrar em equilíbrio rotacional. Então eu vou falar um pouquinho sobre o que é equilíbrio rotacional, né? Equilíbrio rotacional ele vai indicar que a resultante dos torques, ou seja, a resultante dos vetores que estão atuando sobre aquele corpo é nula. Ou seja, ou ele vai estar parado, ele não vai estar girando, ou ele vai estar girando com uma velocidade constante. E isso a gente vê muito na física, né? Sobre velocidade constante ou nula, né? Que é a mesma coisa, vai resultar na mesma coisa, né? Então, a gente pode ver como isso é importante no dia a dia do engenheiro.
Então, como exemplo, eu vou dar os motores, né, dos carros, né, que a gente pensa, nossa, o carro tem muito torque. Por exemplo, eu gosto muito de carro, então quando a gente vê aquele valor do torque alto, a gente já pensa, né, nossa, que legal. E o que que é o torque no motor dos carros? Os pistões, quando ficam subindo e descendo nos motores dos carros, né, com esse movimento sobe e desce, esses componentes ao longo do curso eles vão gerar o virabrequim, né, que é uma peça que se encontra ali também, e eles vão gerar o virabrequim e esse eixo ele vai estar interligado às rodas, né? Então, a partir dessa atividade, o carro vai ganhar impulso. Então, é com o torque que o carro vai conseguir sair do lugar. Então, olha como que é interessante. O produto vetorial, que é o que vai calcular o valor do torque, encontra tanto. A gente pode ver pessoas todo dia andando de carro e às vezes as pessoas nem sabem que tem alguma coisa de produto vetorial relacionado à vida delas, mas a gente pode ver que acontece. Mas hoje, a gente, como eu estou aqui destacando, né, na engenharia, a gente tem que ver como que é importante para o engenheiro, né, saber o que é esse produto vetorial e saber aplicar esse produto vetorial na profissão e no dia a dia da engenharia. Então, a gente pode concluir o quê? Que esse torque, né, o torque só um exemplo que eu estou dando, a gente encontra produto vetorial totalmente dentro disso. Então, o produto vetorial é muito importante tanto na nossa disciplina, quanto, né, na engenharia, quanto na vida das pessoas comuns. Então, é isso, gente. Eu queria só mostrar para vocês um pouquinho sobre o que é o produto vetorial, sobre uma aplicação muito importante dele na engenharia. E é isso, muito Os obrigado. algoritmos em geometria analítica possibilitam a relação entre a álgebra e as ações que são envolvidos dois pontos em uma reta. As retas, por exemplo, são conjuntos de pontos, apesar de serem bem definidas, mas elas são usadas no nosso cotidiano, sempre medindo distâncias, localizações, alturas, distâncias entre cidades. Para medir o segmento da reta que liga o ponto A ao ponto B, basta calcular as distâncias desses dois pontos. Devemos escolher os pontos que possuem coordenadas quaisquer. No plano cartesiano no x, no plano A, x1, y1 e no 2, y2. Dizemos que a distância entre os pontos é a medida do segmento que é a reta do ponto A ao ponto B. Dessa forma, a distância entre os dois pontos é um comprimento. Essa medida pode ser obtida do ponto B utilizando alguma ferramenta que possui início e fim, utilizar o resultado proveniente da geometria analítica.